Se você acha que nunca vai se aposentar porque ganha pouco, talvez você esteja cometendo o mesmo erro que prende milhões de pessoas na corrida para pagar os boletos. E o mais curioso de tudo isso, eu comecei a minha jornada financeira com apenas R$ 500. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então bora lá. Eu, William, comecei no mundo dos investimentos com apenas R$ 500. E não, por incrível que pareça, aqueles R$ 500 não me deixaram rico do dia para a noite. E na verdade, olhando hoje em dia, aqueles R$ 500 era um valor muito pequeno. Mas foi justamente ali que a minha vida financeira começou a mudar. Porque naquele momento eu percebi uma coisa que muita gente talvez nunca pare para pensar. Muita gente trabalha o mês inteiro só para sobreviver no mês seguinte. O dinheiro entra, o dinheiro também sai, entra salário, sai conta, entra dinheiro e sai boleto. E a vida vai se passando nesse ciclo sem que realmente nada seja construído. Talvez tenha sido isso que começou a me incomodar tanto naquela época. E a sensação de trabalhar muito e sentir que eu não estava construindo a minha liberdade de verdade. E foi aí que eu comecei a enxergar o dinheiro de uma forma completamente diferente. E não apenas como algo para gastar no presente, mas sim como algo para me trazer tranquilidade, tempo e liberdade mais no futuro. Sinceramente, eu acho que é nesse momento que a mentalidade financeira de uma pessoa muda completamente. Porque muita gente acha que investir é coisa para pessoas que têm muito dinheiro guardado, que primeiro precisa ter muito dinheiro para depois investir. Porém, normalmente acontece exatamente o contrário. A pessoa constrói patrimônio justamente porque começou cedo e pequeno, mesmo com muita insegurança, sem conhecimento e sem saber tudo. E eu lembro que para mim no começo parecia uma coisa muito louca, muito distante de acontecer e impossível de acontecer. Eu olhava mensalmente para os meus dividendos e eu via pouco dinheiro entrando na conta, praticamente nada. Era um valor muito insignificante. E eu olhava pro meu patrimônio e parecia que ele nunca saía do lugar. Parecia que eu estava estagnado no mesmo lugar sempre, mesmo reinvestindo todo mês. E muitas vezes batia aquela sensação e eu pensava que aquilo nunca iria funcionar para mim. Pensava se realmente daria certo. Mas a verdade é que o começo realmente é muito silencioso. Ninguém vê o resultado rápido. E ninguém muda de vida em poucos meses investindo valores pequenos. Praticamente é esse motivo que faz muitas pessoas desistirem cedo demais. Porque hoje em dia, as pessoas elas são muito ansiosas, elas querem resultado da noite pro dia, querem tudo para ontem, querem resultado rápido, dinheiro rápido, mudança rápida. Porém, o patrimônio, ele nunca é construído rápido. Ele normalmente é construído devagar, no silêncio e quase ninguém percebe isso. E com isso, entra uma coisa muito poderosa e importante no mundo dos investimentos, o tempo. Mas por que tempo, William? Porque os investimentos, eles funcionam de uma forma muito parecida como a famosa bola de neve. Já já você vai me entender o porquê. No começo, ela é bem pequena, quase sem força e sem impacto. Mas conforme a bola de neve continua descendo, ela começa a aumentar o seu tamanho. E da mesma forma, funcionam os investimentos. Você investe, recebe os dividendos mensais, reinveste esses dividendos, compra mais cotas e faz novos aportes. E aos poucos, aquilo começa a crescer de uma forma cada vez mais forte. Da mesma forma que uma bola de neve. E vai chegar um momento em que o patrimônio começa a acelerar de um jeito que antes parecia impossível. E o mais louco disso tudo é que no começo quase ninguém acredita nisso. Justamente porque as mudanças são lentas e precisam de tempo. Porém, quando você olha para trás, depois de determinado tempo, não foi apenas o seu dinheiro que mudou e aumentou. O que também mudou foi a sua mentalidade, sua relação com o consumo e também a sua visão de futuro e a sua tranquilidade. Porque patrimônio, ele não vai te trazer só dinheiro, ele vai te trazer paz, liberdade financeira e tempo para você poder desfrutar os melhores momentos ao lado de quem você realmente ama. E também a tranquilidade de saber que você não depende apenas do seu próximo salário. Porque o patrimônio, ele não traz só dinheiro. Muitas vezes, ele te traz paz. A paz de saber que você não depende apenas do seu próximo salário para sobreviver. A paz de saber que aos poucos, alguma
alguma coisa está sendo construída. A paz de entender que talvez o futuro não precisa ser tão pesado quanto parecia antes. E aqui entra um ponto muito importante que praticamente ninguém fala e ninguém pensa nisso. Muita gente olha apenas para os dividendos e esquece completamente dos aportes mensais. Porque no começo da construção de patrimônio, os aportes fazem muito mais diferença do que os próprios rendimentos, porque é ali que a base está sendo criada. Por isso que eu acredito que aumentar os aportes é uma das coisas mais importantes no começo da jornada de investimentos. Então, muita gente começa a fazer uma renda extra, vendem alguma coisa ou prestam algum tipo de serviço e com isso criam uma segunda fonte de renda. E ao invés de gastar todo esse dinheiro, começam a transformar parte dessa renda extra em patrimônio. E sinceramente, seja exatamente isso que separa quem corre a vida inteira atrás de dinheiro de quem começa a construir ativos que trabalham por ele. Porque chega um certo momento da sua vida que você percebe uma coisa muito importante. Não é sobre ficar milionário da noite pro dia. É sobre construir uma vida onde o dinheiro deixa de ser um peso constante na sua mente. E talvez os R$ 500 nunca tenham sido importantes pelo valor, mas sim porque esses R$ 500 representaram o início de uma grande mudança, o início de uma nova mentalidade e o início de uma mudança que talvez leve anos para acontecer. Pode mudar completamente a forma como você vai viver no futuro. Então, hoje em dia, eu realmente acredito numa coisa. Não importa se você começa com 50, 100, 200 ou R$ 500. O mais importante é você dar o primeiro passo e começar, porque patrimônio nunca é construído em um grande investimento. Ele é construído através da consistência, dos pequenos aportes, reinvestimento dos dividendos, tempo, paciência e disciplina. E às vezes são as pequenas decisões que você toma hoje que podem mudar completamente a sua vida daqui a 10, 20 ou 30 anos. Pense nisso. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, curte, compartilha e já se inscreve no canal para acompanhar e receber as notificações dos meus próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.